A corrida espacial. O que foi a corrida espacial? A corrida espacial foi um dos episódios que marcaram a segunda metade do século XX e foi resultado direto da Guerra Fria, ocorrido entre os anos de 1957 e 1975. A corrida espacial ficou caracterizada pelas intensas explorações no espaço realizado por americanos e soviéticos. Um dos momentos de maior relevância da corrida espacial foi a chegada do homem à Lua. A corrida espacial foi o resultado da Guerra Fria, nome dado para o conflito político e ideológico que marcou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Essa disputa foi entre os Estados Unidos e a União Soviética, países que saíram como vencedores da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria estendeu-se de 1947 a 1991, e nesse período, a disputa entre as duas nações ocorreu em vários níveis. Na diplomacia, cada nação atuava para garantir seus interesses internacionalmente, economicamente, militarmente, buscava o domínio pela maior quantidade de armamentos possíveis. Aconteceu assim também na área da tecnologia. Essa disputa também aconteceu com cada país querendo apresentar mais inovações em relação ao outro. Isso levou as duas nações a investirem na educação e realizar pesados investimentos em estudos científicos. Naquele momento, o avanço científico permitiu a abertura de uma nova fronteira, sendo assim foi descoberto o espaço. O espaço. Até então desconhecido, o espaço começou a ser explorado no período da corrida espacial. E americanos e soviéticos disputavam quem faria as maiores descobertas. Assim, foram lançados satélites artificiais, sondas espaciais, expedições tripuladas para o espaço, até que finalmente foi enviada uma viagem tripulada para a Lua. Dominar. O espaço era algo fundamental dentro da disputa que era travada entre as duas nações, pois aquele que conquistasse essa nova fronteira da humanidade evidenciaria o seu papel de potência. Explorar o espaço também se mostrava útil militarmente, pois permitiria monitorar os movimentos feitos pelo inimigo e abriria uma nova possibilidade de ataque em caso de guerra. O Sputnik. O primeiro grande marco da corrida espacial foi feito soviético. No dia 4 de outubro de 1957, às 10 horas e 28 da noite, no horário de Moscou, foi lançado o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a ficar na órbita da Terra. Alguns minutos depois, o satélite começou a emitir sinais de rádio e o Sputnik 1 permaneceu em órbita por 22 dias. O Sputnik 2. Em 4 de novembro de 1957, foi lançado o Sputnik 2, que possuía 508 quilos e transportou a cadela Leica para o espaço. A cadela foi encontrada nas ruas de Moscou e morreu 10 dias depois, em resultado do superaquecimento da estrutura. Ao todo, os soviéticos enviaram 10 satélites sob a designação do Sputnik Explorer. O lançamento do primeiro satélite pelo soviético ressoou negativamente para o governo americano, que logo procurou lançar o seu próprio satélite. Isso aconteceu de fato em 31 de janeiro de 1958, quando aconteceu o lançamento do Explorer 1. O satélite americano acabou descobrindo a existência de uma região radioativa ao redor da Terra, o cinturão de Van Allen. Depois de 4 meses, o Explorer 1 parou de emitir sinais e retornou à atmosfera 12 anos depois. Sendo assim, os Estados Unidos já tinha montado a NASA. O homem no espaço. Os soviéticos foram os primeiros a enviarem um satélite para o espaço. Os primeiros a enviarem um ser vivo, os primeiros a enviarem uma sonda que orbitou o Sol. Depois de tudo isso, os soviéticos ainda foram os primeiros a enviar um homem ao espaço. A seleção para isso aconteceu em janeiro de 1961 e selecionaram 2 homens.
o Yuri Gagarin e o German Titov. Yuri Gagarin foi o primeiro homem a ser enviado para o espaço e a espaçonave que o transportou chamava Vostok 1. O lançamento aconteceu no dia 12 de abril de 1961 e a nave que Gagarin estava ficou na órbita durante 108 minutos. Uma vez no espaço, Gagarin pronunciou a frase: "A Terra é azul". A nave que Gagarin estava não era manobrável e, por isso, quando retornou à atmosfera, o cosmonauta soviético ejetou quando estava a mais ou menos 8.000 metros de altura e terminou sua descida de paraquedas. Os soviéticos ainda foram os responsáveis por enviarem a primeira mulher ao espaço, Vladimirovna, em 16 de junho de 1963. O homem na Lua. O último grande acontecimento da corrida espacial foi o envio de expedições tripuladas para a Lua. Esse foi um feito dos americanos, e o projeto foi anunciado pelo presidente americano John Kennedy em 1961. O envio de expedições tripuladas à Lua era uma obsessão americana, uma vez que as maiorias inovações da corrida espacial havia sido realizada pelos soviéticos. Para viabilizar esse objetivo, a NASA criou um programa Apollo, nome que homenageava um deus grego. Esse programa contou com o maior apoio irrestrito do governo americano e consumiu bilhões de dólares ao longo da década de 1960. Ao longo dessa década, uma série de expedições Apollo foram realizadas como forma de teste até o momento que, de fato, a expedição tripulada foi enviada. A missão que, de fato, enviou o homem ao solo lunar foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de junho de 1969. No dia 19, chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. A lunissagem, pouso na Lua, aconteceu às 5h17 de 20 de julho de 1969 e 6 horas depois, Neil pisou no solo da Lua. Quando pisou na Lua, soltou e disse a frase hoje internacionalmente conhecida: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade". Somente o Andrew exploraram a superfície lunar e fizeram em cerca de 2 horas e meia. A espaçonave da missão Apollo 11 pousou no mar, no Oceano Pacífico, no dia 24 de julho de 1969. Trouxeram consigo 21 quilos de rochas lunares que foram utilizadas em inúmeros estudos científicos. Ao todo, foram realizadas 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 quilos de rochas lunares. O fim da Guerra Espacial. O fim da Guerra Espacial aconteceu em 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em um conjunto por americanos e soviéticos. Nessa missão participaram as naves Apollo, enviada pelos americanos, e a Soyuz 19, enviadas pelos soviéticos. Essa missão cooperativa marcou o fim da disputa espacial e deu início a uma nova fase de cooperação científica entre Estados Unidos e União Soviética.